Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 7.3, exercício número 8. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de dt sobre t quadrado vezes a raiz quadrada de t quadrado menos 16. Bom, para calcular essa integral, a regra que a gente vai utilizar é a substituição trigonométrica. Tá. Como que eu identifico que eu tenho que utilizar a substituição trigonométrica? Quando aparecer o termo aqui, ó, da função raiz quadrada, que é a chamada expressão, tá? São três tipos de expressão. Nesse caso, a gente vai lá e vai ter uma expressão do tipo raiz quadrada da variável ao quadrado menos uma constante ao quadrado. Então, quando aparecer essa expressão, esse tipo de expressão, a gente utiliza uma substituição trigonométrica, tá? Então, a gente identificou a expressão. Essa expressão, no caso, é igual a raiz quadrada de t quadrado menos 16. Aí daqui, ó, esse termo referencial a quadrado. Então, a tem que ser a raiz quadrada de 16. O a vale 4, tá? E nesse caso aqui, o t é igual ao x. Identificou a expressão, a gente vai fazer a substituição, tá? A substituição para essa expressão é a seguinte: x tem que ser igual a vezes a secante de θ, tá? Bom, tendo achado essa condição, aqui a gente vai substituir pelas variáveis que a gente tem. No lugar do x é o t, o a vale 4 vezes a secante de θ. Mas assim como a gente substitui a variável t, a gente precisa substituir o dt. Então a gente deriva dos dois lados. Derivada de t dá dt. Aqui a derivada fica 4. A derivada da secante de θ é a secante de θ vezes a tangente de θ. Tudo isso vezes dθ, pois estou derivando em relação a θ. Tá? Então eu identifico a expressão, eu tenho a substituição e vou precisar usar uma identidade, tá? Onde a identidade vai ser que, vou colocar aqui embaixo, secante ao quadrado de θ menos 1, isso é igual a tangente ao quadrado de θ, tá? Então, a gente utiliza essa identidade para aplicar a substituição. Então, a partir disso, a gente pega a integral e aplica a substituição trigonométrica. Então, fica integral, lá onde era o dt, em cima, a gente substitui por isso aqui. 4 vezes a secante de θ vezes a tangente de θ dθ. Tá? Tudo isso daí dividido pelo t ao quadrado. Aqui, t ao quadrado vale 4 secante de θ. Então, fica 4 secante de θ ao quadrado, vezes a raiz quadrada de t ao quadrado, ou seja, 4 secante de θ ao quadrado menos 16, tá? Bom, aí a gente simplifica o que dá. De cara a gente já simplifica esse secante com esse quadrado e um 4 com esse quadrado. Reescrevendo, a gente vai ter integral. Na parte de cima a gente tem tangente de θ, copia dθ. Dividido na parte de baixo, 4 secante de θ vezes a raiz quadrada. Aqui, 16 secante aqui de θ ao quadrado menos 16. 4 ao quadrado é 16, fica em evidência. Vai sobrar aqui secante ao quadrado de θ menos 16. Então, se eu multiplicar aqui por 16, ó, 16 secante ao quadrado de θ menos 16 é igual a 16 tangente ao quadrado de θ. Então, todo esse termo aqui
eu substituo por 16 tangente ao quadrado de θ. Então, 16 tangente ao quadrado de θ. Aí, então, dá para simplificar ainda. A gente, então, vai ter tangente de θ, dθ sobre 4 secante de θ. A raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada da tangente ao quadrado é a tangente de θ. Tangente de θ corta com tangente de θ. Aqui fica 4 vezes 4 dá 16. Então, vou escrever 1 sobre 16. Integral de dθ sobre a secante de θ. A secante de θ é o inverso do cosseno. É 1 sobre o cosseno de θ. Então, posso reescrever essa integral. Esse cosseno vai lá em cima multiplicando. Então, fica 1 sobre 16 avos. Integral do cosseno de θ dθ. Então, o resultado da integral, 1 sobre 16. A integral do cosseno de θ é o seno de θ mais uma constante. Bom, mas quem que é o seno de θ? A variável é t, né? Então, a gente vai ter aí a substituição que foi feita é t igual a 4 secante de θ. Então, a gente tem lá, t é igual a 4 secante de θ. Passa esse 4 para cá, a gente tem t sobre 4 é igual a secante de θ. No triângulo retângulo, o que é secante de θ? É o inverso do cosseno. Tá? O inverso do cosseno vai ser quem? Vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, a gente cria um triângulo retângulo, coloca o ângulo θ aqui é o cateto adjacente, aqui é o cateto oposto, e aqui é a hipotenusa. Hipotenusa é o t, o cateto adjacente é o 4. O cateto oposto vai ser a hipotenusa ao quadrado menos o cateto adjacente ao quadrado, que é exatamente a expressão que a gente tem aí. E agora a gente vem com o conceito do que é o seno de θ. Seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser cateto oposto, raiz quadrada de t quadrado menos 16, sobre a hipotenusa, que é t. Então, a resposta da integral vai ser 1 sobre 16 seno de θ, ou seja, raiz quadrada de t quadrado menos 16 sobre 16t, o 16 multiplica o t aqui embaixo, mais constantes. Tá? Bom, espero que tenha gostado aí da resolução. Obrigado por acompanhar até aqui. Caso você tenha interesse, já tenho aí disponível, tá, as resoluções de mais alguns exercícios aí lá para os alunos para EMEA. Tá? Se você quer continuar a receber esse conteúdo, colaborar para que o canal continue, aí, por favor, faça a inscrição, assine pelo menos um mês de Prime A e contribui para a continuação do canal. Muito obrigado e até um próximo exercício.